Boa noite, amigos e amigas de estudos. Aqui quem fala é Tiago Rodrigues, promotor de Justiça de São Paulo. Venho aqui para um bate-papo com vocês. Estou na minha casa e sinto-me muito satisfeito de receber vocês aqui na minha casa e de também ter o privilégio de entrar na casa de vocês justamente para poder ter essa conversa, esse bate-papo gostoso sobre a carreira do Ministério Público, já que acaba de abrir um edital prevendo 80 vagas no mínimo para o concurso público próximo. As inscrições, inclusive, iniciaram hoje. Então, acho que nós temos tudo para ter aqui uma conversa gostosa de amigos que estudam, para compartilhar experiências. Eu aqui de São Paulo, vocês das mais variadas regiões do país. Vejo aqui amigos de diversos estados, Ramon, Karina, Danilo, muito Samuel, muito bem-vindos. Fiquem à vontade para fazerem perguntas, questionamentos. Estou aqui para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem a respeito da carreira de promotor de justiça, a respeito do Ministério Público de São Paulo, de eventuais peculiaridades. Herbert, Lindolfo, Débora, por favor, participem, interajam. Esse nosso bate-papo ele vai funcionar de um jeito muito mais legal se vocês me mandarem aqui as eventuais dúvidas que vocês têm a respeito do Ministério Público e a respeito do Ministério Público de São Paulo também, que tem as suas peculiaridades. Enquanto a gente aguarda a chegada do pessoal, a entrada do pessoal, eu gostaria de me apresentar rapidamente para aqueles que ainda não me acompanham nas redes sociais ou que não acompanham as minhas aulas. Como eu disse, meu nome é Tiago Rodrigues, sou promotor de justiça aqui no estado de São Paulo, sou professor. Atualmente eu exerço minhas funções na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da capital de São Paulo. Boa noite, Amanda, Marcela, Flávio. E nessa Promotoria da Infância e Juventude eu trabalho exclusivamente com a parte de adolescentes que praticaram atos infracionais. É a maior promotoria de justiça da infância e juventude da América Latina. Aline, Will, meu aluno, legal te ver por aqui. É a maior promotoria de justiça da infância e juventude da América Latina. São 26 promotores cuidando ali exclusivamente de adolescentes em conflito com a lei. Mas nesse momento, especificamente a partir de janeiro desse ano, eu me afastei da Promotoria da Infância e Juventude porque fomos eleitos para a Associação Paulista do Ministério Público, que é uma associação de promotores. Inclusive é um dos aspectos que eu vou querer abordar aqui nesse nosso bate-papo. É bom te ver também de novo, Will. É um dos aspectos que eu vou querer abordar aqui nesse bate-papo. Não só questões técnicas e profissionais carreirísticas, mas tudo aquilo que tudo aquilo que envolve esse projeto grande e de vida que é entrar para o Ministério Público. Esse é um projeto de vida imenso, grandioso, que te abre muitas portas, que te dá muitas possibilidades. Eu sou um apaixonado pelo Ministério Público. Eu fui estagiário do Ministério Público, depois eu estudei e o meu sonho sempre foi ingressar no Ministério Público e ingressar no Ministério Público de São Paulo. Wagner, Edu, Vinícius,
toda a minha trajetória profissional é dentro do Ministério Público. Hoje eu tenho o privilégio, a honra de poder integrar justamente a instituição que eu sempre quis compor, que é o Ministério Público do Estado de São Paulo, sem nenhum demérito de todas as outras instituições que desempenham um papel fundamental no sistema de justiça nacional. O meu sonho era esse. Consegui, conquistei, realizei. Antes disso tive aprovações em outros concursos, cheguei a ser defensor, também fui honrado com a aprovação aqui no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas o meu sonho sempre foi ser promotor de justiça e hoje eu atingi esse objetivo, já há quase 16 anos sou promotor de justiça. E posso dizer para vocês que ser promotor de justiça é tudo aquilo que eu imaginava e mais um pouco. É ainda melhor. É muito mais legal. O mundo que se abre quando você se torna um promotor de justiça, não só pela função que se exerce, mas por todo o contexto envolvido, o grupo de pessoas com que se trabalha, os colegas, a estrutura, as oportunidades que o trabalho te proporciona. É um mundo imenso, vasto, rico, amplo, muito convidativo. Ser promotor de justiça é muito mais e prioritariamente ser um agente social, que é aquilo que mais me motivou a ir para o Ministério Público. Eu sempre quis ser promotor de justiça. Gledson, Fernanda, Renato Kim, meu grande parceiro, não acredito, a sua audiência aqui para me honrar. Eu sempre quis ser promotor de justiça porque eu vejo neste trabalho de promotor de justiça a oportunidade de ajudar, ainda que singelamente, ainda que modestamente, ainda que com um grão de areia ou com uma gota no oceano, a construção de uma sociedade e de um mundo melhor, aperfeiçoados. Ainda que de maneira muito tímida, na minha opinião, através do Ministério Público, através dessa grandiosa instituição, que se pode da melhor maneira defender a democracia, defender a justiça, defender os interesses de um povo tão sofrido e carente quanto o povo brasileiro. Eu não vejo, com toda humildade, em nenhuma outra função, tantas oportunidades de se prestar um bom serviço à sociedade. É no Ministério Público, a meu ver, que se tem a oportunidade de melhor servir o público brasileiro. Servir o público paulista ou de qualquer outro estado. Isso me apaixona, isso me atrai. Eu acho isso importantíssimo. Eu preciso ver, Priscila, minha aluna, eu preciso ver no meu trabalho o fruto que ajuda na vida das outras pessoas. Eu preciso ver uma consequência, um efeito naquilo que contribui, que auxilia, que acrescenta na vida de outras pessoas. Isso para mim é algo muito importante, é um fator imprescindível. Eu não me sentiria realizado e preenchido se eu não visse naquilo que eu faço algo que de alguma maneira, e ainda que episódica e singelamente, contribui na vida dos outros. Além disso, para além dessas questões pessoais que talvez não sejam algo que todos desejam, Luciano, Priscila, um beijo para você também. Além dessas questões, é importante ressaltar que adotando esse projeto de carreira do Ministério Público, certamente você vai se deparar com algumas coisas que são inexoráveis da vida.
você vai ter uma remuneração que permite uma vida digna, você vai ter um ambiente social saudável, você vai ter uma instituição fortalecida, uma das mais respeitadas no país, que vai te amparar, te guarnecer, certamente formará um grupo de amigos que também partilham do mesmo ambiente que você. As funções de um promotor de justiça são absolutamente compatíveis com o exercício do magistério, para aqueles que gostam de lecionar. Para ser um bom promotor de justiça, é preciso sempre estudar, sempre estar em contato com os estudos. Quem gosta de estudar vai ter no Ministério Público uma excelente oportunidade, não só de ampliar seus estudos, mas de aprofundá-los e até mesmo de ter uma carreira acadêmica bonita, bacana. Então eu vejo no ingresso do Ministério Público, Geraldo, Anderson, Wagner, eu vejo nessa carreira uma série de oportunidades que vão para muito além da simples remuneração, do mero subsídio. Eu vejo todo um conjunto de realizações pessoais. A minha família inteira, hoje em dia, é envolvida nessa outra grande família que é a família do Ministério Público. Nós participamos, nós temos eventos, nós temos encontros, nós temos participação social, viagens, enfim, uma série de coisas que acrescentam na vida de cada um, que somam a vida de cada um, Mariana, Daniel, Wellington, e que fazem com que essa vida seja preenchida de alegrias. Afinal de contas, acredito eu, é isso que todos nós queremos, é isso que todos nós desejamos. E o projeto de concurso, ele deve ter como foco, na minha opinião, e prestar concurso é um projeto, saibam disso, vocês já devem, se ainda não ouviram falar isso, saibam que prestar concurso é um projeto de longo prazo, não é um projeto de curto prazo, é um projeto que exige uma dedicação extensa, ampla e profunda, mas que vale muito a pena. Eu costumo brincar com os meus alunos, o meu tempo de preparação, Yuri, Paula, Eduardo, o meu tempo de preparação para o ingresso no Ministério Público foi de quase 3 anos, que é mais ou menos a média do que o pessoal tem demorado para ingressar nos concursos dessas instituições. E claro que ao tempo em que eu estava estudando e me preparando para o concurso público, eu achava esses 3 anos um período super longo e sofrido, e de fato foi um período duro da minha vida, de muita dedicação, de renúncias, de uma série de negações a vontades e desejos pessoais em benefício justamente desse objetivo maior. Mas hoje eu consigo ver com muita clareza e digo para vocês com transparência, se tivesse demorado o dobro, se eu tivesse demorado 6 anos me preparando para passar no Ministério Público, eu teria com certeza tido um projeto que valeu muito a pena. Vale muito a pena investir pessoal e financeiramente, muitas vezes, claro, no projeto de passar num concurso público. Bom, feita essa introdução, vamos então partir para questões aqui um pouco mais pragmáticas relativas à prova em si. Primeira coisa é que vocês têm que ler o edital. Leiam o edital aí pelo menos umas 2 vezes, verifiquem todas as matérias que caem, verifiquem as provas anteriores, façam as provas anteriores. Geralmente eu recomendo que se faça pelo menos as 10 provas anteriores a essa,
que está por vir. Muitas das coisas têm que ser adaptadas porque houveram alterações legislativas, mas muitas das coisas vão se repetir. As questões, elas na verdade, elas muitas vezes se repetem, às vezes com outras palavras, com outros termos, mas na essência são as mesmas. Então, quando você estuda e faz as provas anteriores, você não só tem uma análise e um retorno do conteúdo daquilo que você já estudou, como você também identifica pontos que recorrentemente são alvo de questionamento. Um concurso público, Priscila, do Ministério Público, ele é composto basicamente de 3 fases. A primeira fase, que é a fase da prova objetiva, as questões testes. A segunda fase, que é a fase, a meu ver, mais importante, a decisiva, é a fase das questões discursivas, dissertativas e da peça que se deve elaborar. E a terceira fase, a terceira etapa, que é a etapa do exame oral. Essas são as 3 fases básicas. Claro que se tem uma etapa também de exames médicos e psicotécnicos e uma entrevista pessoal, mas a preparação técnico-jurídica, ela é direcionada basicamente a essas 3 fases. E cada uma dessas fases, ela vai contemplar um preparo distinto. Eu recomendo que neste momento, vocês que estão próximos da primeira prova, da fase objetiva, da prova teste, concentrem a maior parte dos seus estudos neste preparo específico. E para este preparo específico, volto a dizer, é muito importante que vocês treinem, façam as provas anteriores. As provas testes, a grande verdade, e se há uma grande dica em relação à prova teste, eu sempre tive muita dificuldade com a prova teste. Eu tenho muito mais dificuldade com o teste do que com a questão discursiva. A prova teste, ela é a que mais exige treino. É preciso que se treine muito fazer prova teste. Luiz Fernando, Priscila, Sabrina, Sara, Vinícius, bem-vindos. É muito importante, como eu dizia, que se faça as provas teste, as provas anteriores, como forma de treino. Você precisa treinar, primeiro, conseguir fazer todas aquelas questões naquele tempo, conseguir manter a sua concentração durante todo aquele período, naquele espaço, naquelas 4 horas de prova, e é preciso que você atinja a nota de corte mínima. Então, para além do estudo tradicional de doutrina, de apostila, de aula, o fundamental, na minha opinião, para essa primeira fase é leitura de texto de lei e elaboração das provas anteriores, treino. Leiam muito a lei, muitas vezes, porque as questões objetivas, no mais das vezes, elas ficam restritas àquilo que está expresso ou implícito na própria lei, justamente para não gerar depois um questionamento, uma anulação, uma invalidade. E façam esse treino. Se somarem essas 2 coisas, a leitura constante do texto de lei, de todo o edital que se apresenta. Você deve ter o edital sempre com você, sempre registrando aquilo que você já superou, aquilo que você já estudou e aquilo que você ainda tem que estudar, aquilo que você já revisou e aquilo que você ainda tem que revisar. Anderson, Márcio, Roberta, sempre tenham um edital ao seu lado. Com esse edital, leiam todo o texto de lei que cai na prova, que é exigido para aquela prova, e façam as provas anteriores. Essas são dicas fundamentais para quem quer superar a primeira fase, que é a fase objetiva. E essas são as principais peculiaridades
da fase objetiva. Claro que a leitura da doutrina é muito importante, até para que se compreenda o texto da lei. Mas focando no propósito objetivo de acertar as questões objetivas, as questões teste da primeira fase, eu acho que o treino e a leitura da lei devem estar entre as prioridades de vocês. Até porque essas provas objetivas, os testes, eles dificilmente conseguem se aprofundar muito. Ficam, no mais das vezes, na seara daquilo que está expresso na própria legislação, que está escrito ali no próprio código, no próprio texto da lei. Por isso, bastante importante que vocês tenham isso, muitas vezes é preciso memorizar. Se fizerem as provas anteriores, terão treinado fisicamente para suportar aquela jornada e automaticamente conseguirão identificar pontos recorrentes que sempre caem nas provas. Isso, Anderson, Márcio, Roberta, é fundamental para que vocês obtenham êxito nessa prova. Vão identificar questões que são recorrentes, temas que sempre são perguntados. Essas são justamente aquelas questões que você não pode perder. Sempre cai, sempre está lá. E você vai identificar cada um desses pontos fazendo as provas. Não é preciso um grande esforço, uma superação sobre-humana para identificar esse tipo de coisa. Automaticamente, verificando lá as provas anteriores, elaborando essas provas anteriores, vocês vão testar seus conhecimentos e vão conseguir apurar com detalhamento questões que sempre caem. E aí, certamente, no momento da prova que vocês estiverem prestando, vocês não vão errar essa questão, porque já fizeram ela várias vezes. O momento de errar é agora, na preparação. Agora você pode errar. Você não pode errar no dia da prova. Naquele dia você tem que estar pronto. Então faça as provas anteriores agora, para que o erro aconteça agora, você identifique, aprimore, corrija, e no dia da prova você não cometa o mesmo erro. Paralelamente, é claro que é muito importante você continuar estudando a doutrina. Sobretudo porque na segunda fase, basicamente, as questões vão ser doutrinárias e não questões de mero texto de lei. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, é permitido que se faça a prova da segunda fase com o texto da lei na mão. Você não precisa ter esse texto de lei memorizado. Portanto, a questão vai ser doutrinária. Aí a preparação já é diferente. E você não pode começar essa preparação só depois de ultrapassar da primeira fase, porque não vai dar tempo. O período entre a correção da primeira fase e a realização da prova da segunda fase é um período curto, de talvez 1 ou 2 meses, no máximo 3. Não é o suficiente para uma preparação total para a prova da segunda fase. É preciso que você já, Débora, Rafaela, tenha antecipadamente feito uma preparação com um estudo doutrinário aprofundado daquilo que cai na segunda fase. No caso do Ministério Público de São Paulo, 3 pontos são importantíssimos: direito penal, processo penal e direitos difusos. Esses 3 aspectos merecem especial atenção de vocês para a segunda fase. Por quê? Porque a redação e a peça que vocês vão ter que elaborar na segunda fase vão versar sobre esses temas, sobre 2 desses 3 temas. Até bem pouco tempo era só penal e processo penal. Agora também, já há algum tempo, incluíram também a parte de direitos difusos. Vou chegar na fase oral, Priscila, vou chegar lá, calma, mais um pouquinho só. Além disso, vocês vão ter que responder algumas questões
discursivas sobre as demais matérias. Mas a peça processual que se exige e a redação são o carro-chefe da segunda fase. E a segunda fase é a fase que efetivamente define. É na segunda fase em que a maior parte do concurso acontece. Essa é a fase definidora. Quando se chega no exame oral, Priscila, você perguntava, claro, são feitas múltiplas perguntas, todos os membros da banca têm direito a um certo tempo para fazerem perguntas aos candidatos. Não há um limite do número de perguntas que pode ser feito, mas simplesmente um limite de tempo, até para que se possa avaliar aquele número enorme de candidatos que vai para o exame oral, para que vocês tenham uma ideia. Para a segunda fase, são aprovados, o número de candidatos aprovados para a segunda fase é o equivalente a 6 vezes o número de vagas disponibilizadas, mais todos aqueles que estiverem em condição de empate com a pessoa que ficou na colocação. No caso, como são 80 vagas, vezes 6, vão ser 480 pessoas. Todos aqueles que tiverem empatados com o número 480 vão também para a segunda fase. Já na fase oral, aqui em São Paulo, esses 480 vão diminuir para 120, mais todos aqueles que estiverem empatados com o 120º colocado. Por quê? Porque para o oral só vai 1,5 vezes o número de candidatos, o número de vagas disponibilizadas em relação aos candidatos. Se são 80 vagas, são 120 candidatos que vão para o exame oral, mais todos aqueles que estiverem em condição de empate. Portanto, é preciso avaliar esses mais de 120 candidatos do exame oral num período relativamente breve de tempo. Não é possível se estender por longos meses de exame oral. A segunda fase, que é a fase discursiva, e que envolveu, no caso desse edital que está aberto, envolverá mais de 480 candidatos, vai ser uma fase cuja correção é longa, inevitavelmente. São muitas provas, muitas questões a serem vistas. Robson, Márcio, Luiz, isso demora muito tempo para que se faça uma avaliação criteriosa. Passado esse tempo, e passado o tempo também da primeira fase, nós chegamos então ao exame oral com mais de 120 pessoas. Esses mais de 120 vão ser então examinados tradicionalmente 3 pessoas por dia. Essa é a tradição aqui em São Paulo. Às vezes acontece de serem mais, às vezes acontece de serem menos. E essas 3 pessoas que são examinadas por dia são arguidas por todos os membros da banca, que tem um tempo lá determinado para fazerem perguntas, já que não se pode estender os trabalhos para além daquilo que seria razoável e que permita a avaliação de todos. O exame oral, eu me arrisco a dizer a vocês, amigos e amigas de estudos, que não é exatamente um momento em que se vai auferir as condições técnicas do candidato. Também isto será avaliado, mas a capacidade técnica de cada candidato foi detalhadamente avaliada, sobretudo na segunda fase. O exame oral é o momento em que o examinador quer falar com o candidato, ver como ele se comporta, ver como ele reage, por exemplo, a situações de pressão, a situações em que confrontado, antagonizado, há uma análise psicológica nesse momento. Não se pode contratar como promotor de justiça alguém que reaja de maneira, por exemplo, agressiva a um questionamento. Para qualquer contratação
da mais singela à mais complexa, o empregador, no caso a banca examinadora, quer ter contato com aquele que se predispôs a ocupar a vaga. Isso é natural para qualquer um. Qualquer um que for contratar um funcionário vai querer conversar com esse funcionário antes do início do trabalho. E é assim também aqui no Ministério Público. A banca examinadora quer conversar no exame oral, vai expor geralmente aquele candidato a situações de pressão para ver como ele lida. Por exemplo, um candidato que chegue lá e não tenha a estabilidade emocional para manter calma e tranquilidade durante a prova e só chore. Isso infelizmente já aconteceu. O candidato não conseguia fazer a prova porque só chorava. Ele não tem os predicados necessários, por exemplo, para enfrentar um júri, para enfrentar uma ação em que haja antagonização, muitas vezes provocação, embate, debate, porque ele vai ter que lidar com tudo isso e vai ter que lidar com tudo isso com honra, com denodo, mas com dignidade, com respeito, com civilidade, com grandeza. Ele não pode simplesmente chegar no meio do júri, se ver numa situação de adversidade e começar a chorar. Por isso, a banca examinadora no exame oral, ela vai para muito além, exclusivamente, daquilo que é o aspecto técnico. Vai também, claro, avaliar os aspectos técnicos, mas vai muito além, meramente, dos aspectos técnicos, para esses aspectos pessoais objetivos. Ver como o candidato se comporta, ver se realmente ele corresponde na arguição pessoal àquilo que ele apresentou por escrito. É muito diferente uma arguição escrita de uma arguição pessoal. Na arguição escrita, você pode, por exemplo, reformular uma resposta a partir de um rascunho. Você pode alterar a sua resposta que foi inicialmente rascunhada. Num exame oral, isso é muito mais difícil. Você vai ter que responder ali de bate pronto. Envolve uma situação de tensão, Robson, Luiz, Dani, que na prova escrita, na prova dissertativa, não existe, ou existe em muito menor intensidade. Geralmente até aqui, não sei se em outros locais isso é um hábito, mas aqui em São Paulo, vou revelar um pequeno segredo a vocês. Costuma-se designar um dos membros da banca, que será ali aquele mais rígido, mais rigoroso. Porque ele vai se apresentar com uma postura distante, mais rigorosa e mais incisiva? Justamente porque é esse o examinador que vai conseguir avaliar e mostrar, inclusive para os demais, não só uma avaliação dele, mas dos outros também, como é o padrão comportamental daquele candidato. Se ele se assusta, se ele se atemoriza, se ele tem a voluntariedade, a vontade e a postura que se exige de um promotor de justiça ou não. Laura, Luiz, Robson, enfim, é a partir do exame oral que se faz, por exemplo, a classificação. Não basta para o examinador chegar lá e aprovar 80 candidatos. Ele tem que dizer em qual colocação esses candidatos estão. Quem é o primeiro, quem é o segundo, até o 80º, com as 80 vagas abertas. Isso tudo tem que ser pautado em critérios objetivos e técnicos. A segunda fase, as notas da primeira e da segunda fase vão se somar àquela avaliação feita no exame oral, justamente para conseguir classificar aqueles candidatos. Até onde determinado candidato consegue chegar. Muitas vezes a gente vê num exame oral um candidato que aparentemente está sendo ali malhado, arguído, questionado ferozmente, e imagina que aquele candidato de alguma maneira não é desejado pela banca. Ao contrário,
esse candidato em que a banca exige, em que a banca cobra, em que a banca demanda, é justamente aquele candidato que a banca quer. E a banca está sendo mais dura com aquele candidato, porque às vezes está muito mais preocupada em conseguir classificá-lo do que propriamente com uma aprovação que já se vislumbrou na prova preambular e na prova discursiva. Ele já demonstrou que tem os predicados técnicos, tanto na prova preambular quanto na prova discursiva. É uma questão daí de desempatá-lo de outros candidatos para conseguir ver em qual colocação ele ficará, em que ponto ele ficará. E isso fará muita diferença depois. Nesse momento, talvez para muitos de vocês não pareça, mas vocês verão quando aprovados, e tenho certeza, todos aqueles que forem determinados, dedicados, que sonharem com isso e que se dedicarem, vão conseguir atingir os seus objetivos. Eu, quando ainda era só um aluno, ainda sou aluno, mas quando era apenas um aluno e me preparava para o concurso do Ministério Público, ouvia professores de alto gabarito dizerem que todos tinham condição de passar num concurso público, e eu olhava para isso e imaginava, não é possível. Não são todas as pessoas que têm condições de passar num concurso público. Eu mesmo questionava a minha capacidade, porque tenho certeza, tenho uma capacidade mediana. Eu não sei mais do que nenhuma outra pessoa é capaz de saber. Eu não tenho um potencial maior do que nenhuma outra pessoa. Eu sou simplesmente alguém esforçado, dedicado. Hoje, eu tenho a plena convicção, todo mundo tem condição de passar num concurso público. Basta estar disposto a fazer o necessário para isso. A estudar, a se dedicar, a se empenhar, a renunciar muitas vezes a coisas pessoais em prol desse objetivo maior, uma renúncia temporária, mas envolve uma renúncia, para então conseguir atingir esse objetivo. Eu nunca conheci nenhuma pessoa que não tivesse todas as condições pessoais necessárias para conseguir a aprovação em qualquer concurso público que quisesse. E é assim também com o Ministério Público de São Paulo. Eu vejo que tem muitos amigos aqui de estudos que são de outros estados, e gostaria de dizer o seguinte: o Estado de São Paulo e o Ministério Público do Estado de São Paulo são super receptivos a colegas, a estudantes e a pessoas de outros estados. Nós temos aqui promotores das mais variadas regiões do país. Não há aqui regionalismos, não há aqui, às vezes surgem essas lendas, eu não sei quem, mas enfim, de alguma maneira isso surge, de que há protecionismos para quem é daquele local. Aqui no estado de São Paulo isso não existe. Sequer existem questões sobre aspectos regionais. São simplesmente questões jurídicas. Ninguém perguntará a nenhum de vocês o nome do rio X, do rio Y, da praça tal. Isso não será objeto de questionamento. Nós temos inúmeros colegas aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Eu tenho um grande amigo do meu concurso que passou aqui e que é da Bahia e está muito feliz. O estado de São Paulo é um estado que tem muitas cidades agradáveis para se viver, muitos locais prósperos, onde se pode estabelecer e construir uma vida, construir uma família, construir uma carreira muito bacana. Então, eu acho que o Ministério Público do Estado de São Paulo, com todos esses ingredientes, com todas essas questões, com todas essas circunstâncias locais favoráveis, é para aqueles que desejam ingressar no Ministério Público, é um dos ministérios públicos que deve estar na pauta de vocês, que deve estar aí no radar de vocês. Não esqueçam do Ministério Público do Estado de São Paulo, porque é realmente
uma grande oportunidade e tenho absoluta certeza, não se arrependerão jamais. Vão ter aqui a chance de trabalharem com combate à corrupção. Há muitos e muitos anos que nós estamos fazendo isso, com crime organizado. Vão ter oportunidade, e esse é o sonho de muitos alunos, assim que ingressam na faculdade, de fazer júri. Tecnicamente há a possibilidade de um júri na esfera federal, mas isso é de uma raridade única, enquanto que para nós aqui no Ministério Público Estadual isso é a rotina. Todos os dias tem júri no Fórum Criminal da Barra Funda. O fórum é o maior fórum criminal do Brasil, localizado aqui na capital. Tem vários salões do júri, realizando vários júris todos os dias. Então, aqueles que quiserem trabalhar com júri vão poder trabalhar com júri, com o meio ambiente, com um grupo especial de combate ao crime organizado, que é um projeto do Ministério Público do Estado de São Paulo, que depois se expandiu para todo o país. Hoje nós temos o primeiro CyberGAECO de todo o país. Nós temos promotoria da educação, promotoria do meio ambiente, promotoria da habitação e urbanismo, a promotoria do patrimônio público, da saúde pública, enfim, nós temos aqui toda a sorte de áreas, de searas de atuação que podem atender às mais variadas preferências. E você vai ter a oportunidade de desenvolver o seu trabalho naquilo que você mais gosta, naquilo que você mais se sente à vontade. Se é na área penal, vá para a área penal, mas não só a área penal ela é contemplada, ela é abraçada pelo Ministério Público. Também a área de família, a área de falências. Quantas das grandes empresas não se concentram aqui no estado de São Paulo? A área da habitação e urbanismo, da saúde pública. Enfim, todas as áreas do direito, acho que excetuado aí o direito internacional, embora nós tenhamos aqui inúmeras parcerias com órgãos internacionais, a parte do direito internacional e do direito exclusivamente comercial, ela não encontra um campo tão fértil dentro do Ministério Público. No mais, você sempre poderá encontrar e irá encontrar um local onde vai se encaixar e onde vai ser feliz. E trabalhando no Ministério Público, os seus limites serão exclusivamente a Constituição Federal, as leis, o interesse público e a sua consciência. Você estará livre de qualquer engessamento. Você estará liberto de qualquer ingerência. Você agirá conforme aquilo que determina a lei, conforme aquilo que determina a Constituição, conforme aquilo que é do interesse da população brasileira, e não conforme o interesse de X, Y ou Z. Não porque o chefe, não se tem chefe no Ministério Público, o procurador-geral exerce a representação do Ministério Público, mas do ponto de vista de organização administrativa, ele não tem ingerência sobre a atividade fim, e você vai estar livre de qualquer tipo de interferência externa. Vai poder exercer o seu trabalho com um grande apoio. Aqui, voltando à realidade do Ministério Público do Estado de São Paulo, de nada, Priscila, imagina, é sempre uma satisfação encontrar você, Roberta. Aqui no Estado de São Paulo, são 80 vagas, como eu disse. Essas 80 vagas estão abertas para inscrição a partir de hoje, dia 27. Essas inscrições vão até o dia 25 de abril. Não deixem para o último momento, quando quiserem se inscrever. Inscrevam-se o mais rapidamente possível. Reúnam toda a documentação prevista no edital e façam a sua inscrição. O subsídio inicial, ele é de aproximadamente R$ 28.883. Além disso, e sendo muito franco e aberto com vocês aqui nesse nosso bate-papo,
vocês terão o auxílio alimentação, que não é um valor muito expressivo, mas que complementa esse subsídio de 28 mil, quase 28.900 reais, o que permite uma vida digna a qualquer pessoa. Ninguém fica rico vindo para o Ministério Público. Isso podem ter certeza. Ninguém enriquecerá aqui. Até será um pouco suspeito se enriquecer aqui. Mas vão ter condições de uma vida digna para vocês e para a família de vocês. Complementando, temos então o auxílio alimentação, temos também as gratificações decorrentes de acumulação de função, porque os colegas tiram férias, os colegas ficam doentes, os colegas têm motivos de afastamento, morre um parente, etc. e tal. É preciso que alguém cubra aquele colega. É preciso que alguém faça o trabalho que aquele colega faria. E, como em qualquer setor privado, quando se faz o trabalho de mais de uma pessoa, há uma remuneração correspondente a esse exercício, digamos assim, extra, de algo a mais do que seria o seu serviço ordinário. Falei bastante, falei sobre uma série de coisas, falei sobre a minha trajetória pessoal, mas gostaria também de responder aqui algumas das perguntas de vocês, saber que tipo de dúvidas vocês têm, o que vocês gostariam de ver esclarecido sobre a carreira do Ministério Público, sobre o Ministério Público de São Paulo. Peço que enviem aqui as dúvidas de vocês, Dani, Roberta, Luiz, enfim, todo mundo que está por aí, para que eu possa esclarecer. E nesse bate-papo aqui a gente vai trocando ideias, interagindo, e vocês vão saber e conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Estado de São Paulo. Quem quiser me acompanhar, quem quiser ver ali o trabalho que eu desenvolvo diariamente, o meu Instagram é Thiago R, Thiago sem H, Thiago R, Thiago sem H. Me adiciona lá, vão me acompanhar. Eu coloco também algumas dicas de estudo, tenho feito tenho feito umas publicações a respeito de método de estudo, porque sinto que muitos dos amigos que estão em fase de preparação de concurso têm dificuldade justamente porque no nosso ensino básico e fundamental não nos orientam adequadamente sobre como é que nós devemos estudar. Há uma metodologia, há várias metodologias de estudo, e isso pode ser inclusive objeto de um outro bate-papo. Eu ali na minha página pessoal do Instagram ofereço uma sugestão de uma metodologia de estudo para preparação para a prova, que é justamente aquela que eu adotei, aquela que eu empreguei e que para mim funcionou. Talvez não seja exatamente a metodologia que para você vai funcionar, mas sem dúvida alguma vai te trazer uma série de referências, de paradigmas que vão ajudar você a montar o seu próprio método de estudo. E é só com um método de estudo forte, eficaz e determinado que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Portanto, lá tem uma série de dicas sobre isso. Eu recomendo uma consulta, acho que vocês vão gostar bastante disso. Contar um pouquinho também, para finalizar aqui, de bastidor do Ministério Público. Todos os Ministérios Públicos possuem uma associação representativa. No caso do Ministério Público de São Paulo, é a Associação Paulista do Ministério Público. Vocês, assim que ingressarem, vão ser recebidos de braços abertos por essa associação e também pelas outras associações de todos os outros estados. Aqui na nossa associação, e sei que em diversas outras isso se repete, se oferece oportunidade de plano de saúde a um custo muito inferior ao de mercado, seguro de vida, seguro de saúde,
enfim, plano de previdência, assistência odontológica, serviços de despachante. Nós temos aqui eventos associativos, festa de final de ano, viagens, congressos, grupos de estudo, todo um ambiente associativo que envolve o Ministério Público e que ajuda a formar esta grande família que é a família do Ministério Público. Bom, espero ter esclarecido alguma coisinha a respeito do funcionamento, espero ter conseguido motivá-los e motivá-las a se inscrever nesse concurso, a prestar a prova aqui do Ministério Público de São Paulo. Serão muitíssimo bem-vindos. O Ministério Público precisa de gente bacana, que queira trabalhar, esforçada, que queira exercer a função e ser de fato um servidor do público, para além exclusivamente de ser um profissional remunerado adequadamente, o que será aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo. Então estão todos convidadíssimos para prestar essa prova. Desejo toda a sorte do mundo a todos vocês. Espero encontrá-los e encontrá-las no dia da prova. Fatalmente eu estarei lá auxiliando nos trabalhos. Espero encontrá-los depois de aprovados, seja na nossa associação, seja na nossa rotina forense. E estou à disposição de vocês para tudo aquilo que for necessário, ali através do Instagram, através de contatos pessoais, de mensagens. Para aqueles que já me conhecem, são meus alunos e revejo aqui, quando me encontrarem, sabem que procuro sempre estar ao máximo disponível para colaborar e auxiliar cada um que decide adotar esse projeto de concurso público. Eu digo e narro, eu sou a primeira pessoa da minha família a se enveredar pela carreira jurídica. Então eu não tinha ninguém em casa que pudesse me dar uma orientação específica. Eu dependia muito da colaboração, do auxílio, da orientação, dos aconselhamentos, das sugestões de pessoas que eu conheci durante a faculdade, durante o estágio, depois no cursinho preparatório, porque não tinha ninguém próximo a mim. Essas pessoas, esses professores, esses promotores, alguns juízes, defensores públicos, estenderam a mão para mim, me ajudaram, me ensinaram a trilhar caminhos, me ensinaram como é que se fazia para atingir os objetivos, e hoje eu me sinto na obrigação, e cumpro essa obrigação com muita satisfação, mas na obrigação de repassar um pouquinho disso. Assim como me ajudaram, eu tenho que retribuir, ajudando outros que, como eu, sonham, um dia sonhei, hoje já sou, mas sonham em serem promotores de justiça. E tem tudo para realizar esse sonho com grande êxito. Um imenso beijo para todos vocês, um grande abraço, amigos e amigas de estudo. Novamente, muito obrigado ao Verbo Jurídico pela oportunidade, pelo convite para esse bate-papo. Espero que tenha sido tão prazeroso para vocês como foi para mim. Achei fantástica essa ideia. Espero que tenhamos outras oportunidades de nos encontrar e de conversar. E estou à disposição de vocês. Nos encontramos por aí. Um grande beijo, uma boa noite e aos estudos, pessoal. Tchau, tchau.